Dissipasse o tempo, mas nunca o sentimento. Por isso quero atingir a maturidade sentimental. Mas as tuas idas e voltas minguaram o que existia entre a gente. Por isso agora vivemos no conforto das lembranças. Do tempo sou refém. Como poderia eu pensar que ele poderia ser o meu pior inimigo? Nesta vida, somos independentes dependentes. Precisamos sempre de um ombro amigo para não morrer na esquina. Eu sei que o cérebro e o coração poucas vezes estão em sintonia, mas quando tudo isso acabar, eu quero que estejas lá. Porque tu és minha melhor companhia. Estou perdido nos escombros do amor, por isso passei de cavalo para burro. E olha só o que fizeste comigo. Agora me sinto preso, apesar do amor não ser prisão. Eu sei que devia ter sido diferente, mas já é tarde. Já é tarde para uma alma carente como a minha viver a vida. E no fim do dia eu só quero silêncio. Uns vão me chamar poeta, mas eu digo que poeta não sou. Eu sei que com uma dose de euforia consigo improvisar, mas nego mesmo sabendo que há um toque de ser em cada não sou. Mas deixa tentar improvisar. Ouvi dizer que a igualdade é utopia, por isso existe o preto e o branco. Mas se dos dois lados existisse um lado bom, qual deles seria? Eu já havia dito que não era poeta. A vida é sobre abandonar os padrões e pensar fora da caixa. Mas como poderia eu pensar que realmente as aparências enganam? Como poderia eu pensar que um menino poderia pegar numa arma? Como poderia eu pensar que, como a Natasha, existem muitos estrangeiros moçambicanos? Como poderia eu pensar que o velho louco é sábio? Como poderia eu dizer que a morte ligou-me, se vocês nem acreditariam? Enfim, são aquelas palavras que não profiro. Aquelas palavras não proferidas é o título da obra sobre a qual iremos conversar hoje no Literatizando. Uma miscelânea da autoria de Jonas Mário Tivane. Jonas Mário Tivane nasceu a 11 de setembro de 1997. É estudante finalista do curso de licenciatura em Administração Pública na Universidade Joaquim Chissano. Ele tem textos escritos e publicados nas redes sociais. Participou na organização, elaboração e publicação oficial de uma coletânea de textos intitulada Alguns Bocados deste Mundo Des e Equilibrado. Saudações, seja bem-vindo ao Literatizando. Inscreva-se ao nosso canal, dê um like no vídeo, deixe ficar o seu comentário e ative o sininho de notificações para receber mais conteúdos nossos. O autor de Aquelas Palavras Não Proferidas já se encontra em nossos estúdios, a quem endereço as minhas saudações e agradeço por ter aceitado o nosso convite. Jonas, seja bem-vindo ao Literatizando. Muito obrigado. Primeiro, cumprimentar a todos que estão ligados a este belo programa e também agradecer a oportunidade que me foi dada de fazer parte deste belo programa. Jonas, Aquelas Palavras Não Proferidas. Quando leio este livro mais adiante, vejo histórias que poderiam ser desenvolvidas e que se calhar poderiam compor um livro só de contos ou até um romance. Mas o Jonas preferiu fazer uma miscelânea. Por quê? Bom, na verdade eu quis agrupar no livro este conjunto de coisas que as pessoas querem dizer, mas nunca dizem. Essas coisas censuradas, que as pessoas têm vergonha de mostrar, de revelar. Eu sei sim que existem um conto ou um outro que se calhar ia compor um livro, é bem possível. Por exemplo, As Aparências Realmente Enganam, dava para um bom romance. Mas eu quis pôr um bocadinho de tudo, desde as prosas, crônicas e os contos também. E não só as aparências também enganam, poderia se calhar compor um conto, mas Natasha, a estrangeira moçambicana, poderia muito bem ser o título de um conto. Mas no início do livro vejo um poeta que é outra coisa. E no fim acabo vendo um contador de histórias. E num dos textos nega ser poeta. Exato. Por quê? Bom, eu acho que, como bem escrito, não é? Eu sou pequeno demais para ser um poeta. Eu acho que ser poeta é uma responsabilidade tal que eu não diria que tenho. Então prefiro me auto-apelidar escritor, simplesmente. Porque vou mexer com um pouco de tudo, não é? E se calhar nunca com essa profundeza que um poeta nos traz. Ademais, na capa do livro vejo que o livro é uma miscelânea de contos, prosas e crônicas. Exato. E não chega a fazer menção daquilo que é poema como tal. E ao ler o livro,
vejo poemas e já dizia Aristóteles que nem todo texto escrito em versos e estrofes é um poema. Exatamente. E eu gostava de saber de si, qual é a sua percepção de poema e prosa? Bom, a prosa é um texto de escrita livre. O autor escreve do seu jeito, dá a sua alma, dá o seu tipo de texto. Tanto que pode ser esquematizado de acordo com o que o escritor quer. Agora, o poema tem métodos a seguir, tanto que tem duetos, terceiros, não sei o quê. Então, há regras a seguir. E é um pouquinho mais profundo, já tratando do próprio conteúdo. É um pouquinho mais profundo e exige uma certa interpretação. Não que a prosa não exija, mas a prosa, logo de primeira, já podemos tentar perceber qual é a ideia principal. E falando da linguagem, a linguagem na prosa é um pouquinho mais simples, enquanto que no poema não, é um pouquinho mais complexo. Por isso que exige essa hermenêutica mais aprofundada do que na prosa. E eu, em particular, escrevo mais prosas do que poemas. Existem também prosas poéticas, que carregam um pouquinho desse veio poético, né? Mas continuam sendo prosas. E é uma característica muito interessante de poemas. Num poema há uma preocupação pelo esquema rimático e pelo ritmo. Exato. Então, e vejo aqui nos seus textos uma preocupação com a rima e com o ritmo do texto. Exato. Bom, eu gosto muito da rima. Desde que comecei a escrever, grande parte dos meus textos são feitos em forma rimática. Mas isso não retira o toque da prosa que o texto é, né? Porque, como eu disse, o autor é que define como é que a prosa será. É que define os critérios que a prosa vai seguir. E eu, em particular, grande parte das prosas que eu já escrevi e que se calhar escreverei, serão definidos desse jeito, com algumas rimas cruzadas ou qualquer outra rima. E vejo no livro um observador social e também diz que é defensor de causas sociais. Exato. Por que dessa preocupação com causas sociais? Bom, eu acho que como ser humano primeiro e como cidadão moçambicano, orgulhosamente, tenho esta preocupação de se calhar influenciar ou dar o meu contributo à sociedade, ao meu país. E cada um vai influenciar do jeito que pode. O cameraman vai influenciar do jeito que pode, de acordo com a sua profissão. O apresentador, o escritor, o construtor. Então, este todo conjunto de tarefas é que vão contribuir para a construção dessa nação que tanto precisamos. E eu, em particular, contribuo desta forma, fazendo com que as pessoas leiam e percebam vários pontos de vista e que entrem num momento de introspeção, que reflitam sobre as coisas da vida, a maneira de viver, o jeito de pensar e muitas outras coisas. Jonas, de administrador público para escritor, como é que é esse processo? E adiante dizendo que o meu curso não tem nada a ver com literatura, tudo bem que tem algumas cadeiras que exigem essa prática, mas só para conteúdo didático. Eu também não sei como responder isso, porque foi uma coisa que surgiu de forma súbita, de repente, não é? Dei por mim e já escrevi um texto. Na verdade, sempre gostei de pôr legendas em fotos que publicava nas redes sociais. Até fazia citações de alguns autores que eu particularmente gostava. E pronto, acabei criando minha própria coisa, porque não ia passar toda a vida citando pessoas. E foi assim mesmo, de uma frase a uma prosa, a um conto. Conto, na verdade, é um gênero literário que eu estou mesmo a treinar. Ainda não sou tão bom assim, mas escrevo mais prosas e crônicas. Está bem. Vamos agora conferir uma breve pausa. Estamos a conversa com Jonas MT, ou simplesmente Jonas Mário Tivani. Não sai daí que voltamos num piscar de olhos. É, ali vamos a gravar, vai sair ali do que for a sair. Estou a pedir fazerem bem isso aí. Ser mulher é capaz de... Desculpa. Eu vou falar alguma coisa, eu vou fazer aquele gesto. É só para... Podes falar se quiser. Ah, ser mulher é viver. Não estou a sair, né? Tudo conta. É sentir-se vencedora, mesmo tendo... Vamos lá repetir. Ser mulher é dar amor, é espalhar amor, é ajudar as pessoas a irem muito além
do que elas pensam que podem chegar. Mulher é aquela que sabe ir contra todas as limitações impostas pela vida. Então, ser mulher é ser frágil, é ser dócil, é ser sensível, é ser forte. É transmitir ternura no olhar, é ser destemida, é ter garra, fibra, disposição de lutar e acreditar num amanhã melhor. Enfim, ser mulher é ser incomparável. Para mim, ser mulher é ser ao mesmo tempo forte e sensível, é ser focada, é ser multitarefas. Ser mulher é saber ouvir, mas também é saber falar. Ser mulher é símbolo de persistência, de divindade e de exclusividade. Ser mulher é ter um coração cheio de amor, capaz de abrigar e de cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Ser mulher é ser capaz de encontrar soluções onde ninguém mais vê. Ser mulher é ultrapassar as barreiras. Ser mulher é ser mais forte do que os olhos podem ver. É ter no coração todos os sonhos do mundo. E a minha admiração vai para si, mulher moçambicana, mulher batalhadora, persistente, conselheira, virtuosa. Ser mulher é ver o mundo e ter confiança no amanhã. É sentir-se vencedora mesmo tendo perdido. Ser mulher é ser única e especial. Mulher sou eu, mulher é você. Mulher somos todas nós. Estamos de volta ao Literatizando e a conversa com Jonas MT, ou melhor, Jonas Mário Tivani, o autor do livro Aquelas Palavras Não Proferidas. Jonito, as aparências realmente enganam e as palavras por vezes nos confundem. Exato. Já conheceu uma mulher como a Clarice? Não. Desculpa o riso, né? Porque me chamaste. Este é meu nome, por acaso. Meu nome. Mas, ok, indo à resposta da pergunta, não, nunca conheci. Foi tudo mesmo fruto de uma invenção minha, né? Exato. Nunca conheci uma mulher como a Clarice. Mas quando na rua olha uma mulher como a Clarice, o que é que o Jonito pensa? O que é que lhe vem em mente? Bom, já revelando, o texto, se tiver prestado um pouquinho de atenção, terá percebido que há algumas lacunas, entre aspas. Tanto que pretendo trazer uma versão feminina, ou seja, uma versão em que a Clarice conta a história. Porque ali o texto não está tão explícito assim. E quando eu imaginei a Clarice, como todo e qualquer escritor faria, imaginei uma personagem meio docil e tal, pelo menos na interpretação que o Jonito fez. Aquela toda a escultura e tal, pelo menos depois de ter a conhecido, né? E antes de ter conhecido, aquela coisa que nós pensamos, aqueles julgamentos, aqueles pré-julgamentos, posso assim dizer, que nós temos sobre as pessoas antes mesmo de ter essa interação com as mesmas. É, de facto, a pessoa acaba pensando que a mulher como a Clarice, não é? Exatamente. Só para ser cumprimentada precisa se calhar dizer uma chave do BM, Exato. enquanto que na verdade Nem por isso, nem por isso. nem por isso. Nem por isso. E estamos mesmo no mês da mulher. Como é que olha a mulher nos dias atuais? Bom, eu até costumo dizer às mulheres que têm contato comigo que elas é que fazem a vida e que elas podem fazer tudo, literalmente tudo o que quiserem, elas podem. Se calhar alguma e outra coisa é que as faça pensar que existe uma certa limitação, mas na verdade não. A limitação nós é que impomos. Então, se elas podem pensar que podem fazer, elas podem fazer. E é uma coisa, no texto Natasha, a estrangeira moçambicana, levanta uma questão muito pertinente, que é a questão da desvalorização das línguas locais. Exato. Vemos aqui a Natasha, uma jovem, né, de seus 19 anos, que numa viagem, né, e ela acaba tendo um infortúnio. Exato. E quando vai à busca de ajuda, ela não consegue, perde a oportunidade de ser ajudada por não saber falar uma língua local. Exatamente. E, para si, qual a importância de se ensinar as línguas locais? Bom, primeiro há que referir que este texto nasceu mesmo pela paixão que eu tenho pelo meu país.
tanto que os próximos livros vão ter essa inclinação patriótica. Porque eu vou sempre tratar dos problemas nossos, locais, nunca vou importar nada e trazer para cá dentro. Bom, é importante mesmo aprender as línguas locais, primeiro porque são nossas, é o que nos identifica. Se deixarmos o que nos identifica e olharmos para o que não nos identifica e assumirmos aquilo, estaremos a fazer ou a ter essa perda de valores. Portanto, eu sou uma pessoa que partilha a opinião de que não podemos deixar o que é nosso. Moçambique é nosso. E se está pior, nós é que podemos melhorar. Porque muitos só apontam o dedo, mas ninguém chega lá e põe a mão na massa. Então, há que ter em conta, desde a tenra-idade mesmo, é necessário que as crianças tenham esse contato com essas línguas. Algumas pessoas até acham que isso é meio que ridículo, se alguém fala xangana, é um pouco repudiada, não sei o quê. Mas para mim não, eu olho para aquilo como algo que sempre vai estar comigo e tal. E já agora, como é que olha para a valorização das línguas locais, ou seja, dos valores moçambicanos? Porque neste texto vemos que a Natasha quer ser mais americana, europeia que moçambicana. Exato. A valorização naturalmente que está débil, ainda não está como devia estar. Porque olha, se sairmos à rua agora, podemos encontrar mais de 10 pessoas com camisetas escritas, por exemplo, I love New York, mas nenhuma com I love Maputo, por exemplo, Beira, Sofala. É só para perceber que essas coisas começam das coisas mais pequenas mesmo, aquelas que se calhar consideramos nada. Mas vos digo desde já, ou lhe digo desde já que os detalhes é que fazem a vida. Se não consertarmos os detalhes, nada vai dar certo. Então é importante mesmo enaltecer o nosso país. Não é complexo de superioridade, nada a ver. Mas é termos o que é nosso e tomarmos o que é nosso. E como diz Mona Zagaia, há muitos moçambicanos que só falam português. Exato. E por vezes os mesmos precisam se comunicar com os outros que só falam as línguas locais ou que só conseguem realizar a língua local. Exato. E se fosse para escolher uma língua local e que fosse para ser realizada em todo Moçambique, qual seria para si? Me gostaria de responder isso porque, como se sabe, cada região tem sua língua, ou cada província, posso assim dizer, tem sua língua. Portanto, haveria mesmo de se calhar a pessoa aprender o básico de tudo. Pelo menos quando chegasse em Zambésia, falasse aquela língua e pudesse entender as coisas principais, peço água, obrigado, essas coisas. Agora, uniformizar uma língua seria um pouquinho, sobretudo o tradicional, seria um pouquinho complicado. Mas, olha só, Junito, no sul de Moçambique, quando tu sais de Maputo, vais a Gaza, tu consegues te comunicar com as pessoas de Gaza, sendo de Maputo. Vas a Inhambane, consegues perceber um pouco do que eles falam em Inhambane e eles podem também conseguir perceber o que tu falas. No centro de Moçambique também, algumas línguas convergem em alguns pontos. Exato. E no norte também, as línguas convergem. E se fosse para juntar todo Moçambique, fôssemos únicos e unidos, como é que seria? Através da língua. Como é que faríamos? Seria possível, olhando nesse sentido, né? Porque as línguas derivam da mesma família, né? Todas as línguas banto. E seria um grande esforço que devia ser feito, né? Ou desencadeado em torno disto para que existisse uma só língua, ou uma linguagem universal, nesse caso nacional, que pudesse abranger todo Moçambique. Seria muito difícil, repito, muito difícil, porque já estamos mesmo habituados com aquilo que é local. Então seria um pouquinho, não vou dizer utópico, mas muito complicado e exigir um esforço redobrado por parte da população no seu todo. Bom, lá se foi um mês após a publicação do livro, e que feedback é que está a ter? O feedback tive até no dia seguinte, na primeira venda que fiz. E foi ótimo porque as pessoas leram, até quem não gosta de ler, leu. E era isso que eu queria conseguir, que as pessoas que não têm essa paixão, porque algumas até me admitiram que, olha, eu não gosto de ler, principalmente livros. Então eu não incentivei, porque não deve ser algo que tenha sido forçado, não é? Tem que ser algo que venha de dentro. Mas eu disse, olha, experimenta, se não gostares no primeiro texto, para. E a pessoa começou no primeiro texto, deu por si, já leu todo o livro. E grande parte das pessoas leram em um dia. Isso me deixou muito contente, né? Porque saber que meu livro prendeu alguém durante algumas horas é importante. E o feedback até hoje tem sido positivo.
graças a Deus. Após este que é o seu primeiro livro, o que é que se pode esperar de Jonas MT futuramente? Mais livros, naturalmente, mais livros. Não vou dizer quando, nem os títulos, não. Mas, naturalmente, que haverão mais livros. E é só esperarem bem sentados e que novidades hão de vir. Bom, Jonas, foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Despeça-se. Muito obrigado primeiro mais uma vez pelo convite. É uma honra estar nessa casa, vou dizer isso sempre. E agradecer a todos que fizeram parte do outro lado, né, deste programa. E que, pronto, fiquem bem, cuidem-se. E, obrigado mesmo. Aquelas palavras não proferidas é o título da obra sobre a qual estivemos hoje a conversar. Uma miscelânea da autoria de Jonas Mário Tivani, ou simplesmente Jonas MT. Internauta, muito obrigado pela atenção a nós prestada. Nós vamos com a promessa de cá estar na próxima oportunidade. Mas antes disso, não esqueça de subscrever ao nosso canal e dar um like no vídeo e deixar o seu comentário para que juntos possamos crescer. Até a próxima.